Boletim Esportivo com Tadeu Barbieri. Boa noite. Ontem teve sequência o Campeonato Municipal de Futebol Amador em sua primeira divisão. 4 jogos foram realizados na manhã de ontem e os resultados foram os seguintes. Nós tivemos a vitória do Silvânia em cima do IBEC 3-0. Palmeirinho e São José empataram em 3 gols. Tivemos também a vitória do Piauí em cima do União do Bosque 2-1 e o empate sem abertura de contagem entre Guarani e Pereira. Depois destes jogos, a classificação ficou da seguinte maneira. Vejam bem que está muito equilibrado, hein? Piauí lidera com 11 pontos, o Palmeirinha tem 9, o Silvânia 9, o São José 8, o Guarani também tem 8 pontos ganhos. Nós temos ainda a Pereira com 7. Veja que são 6 times brigando pelas 2 vagas. União do Bosque, 1 ponto, e IBEC, sem ponto nenhum, estão fora de qualquer possibilidade de classificação. Então são 6 times, faltam 2 rodadas para terminar esta fase de classificação, 6 pontos em jogo, que estão disputando. Então 2, obviamente, ficarão fora, já que se classificam para a próxima fase apenas os 4 primeiros colocados. Campeonato Paulista, categorias de base, categorias sub-11 e também sub-13. A Matonense voltou a jogar aqui no Estádio Municipal Doutor Hudson Buck Ferreira, também ontem pela manhã, e conseguiu no sub-13 a sua primeira vitória na competição. No sub-11 nós tivemos o Matonense 1, Velo Clube 4, e no sub-13 a primeira vitória da Matonense 3-1 em cima do mesmo Velo Clube. No próximo domingo acontece a última rodada desta fase da competição, onde a Matonense jogará em Araraquara contra a Ferroviária. Vamos passar para o Campeonato Brasileiro. Antes de falarmos da Série A, lembrando do acesso da Ferroviária para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ferroviária que empatou com o Souza da Paraíba no jogo de volta 1-1, tinha vencido em Araraquara por 1-0. Ferroviária, portanto, jogará a 3ª divisão do futebol brasileiro em 2024. Já na Série A, sem grandes novidades, poucos gols na rodada, muitos empates e o Botafogo segue líder, apesar da derrota para o Flamengo. Os resultados foram os seguintes. No sábado, empate entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, 1-1. Goiás e Internacional ficaram no 0-0. No Newton Santos, Botafogo 1, Flamengo 2, num excelente jogo de futebol. Bom jogo mesmo. Já no domingo pela manhã, o Grêmio venceu o Cuiabá por 2-0. Fluminense bateu o Fortaleza por 1-0, um gol no finalzinho do jogo. Essa partida aconteceu em Volta Redonda. E no derby, esses judiaram da bola, hein? Corinthians 0, Palmeiras também 0. E para fechar a rodada, nos jogos das 18h30, o América Mineiro bateu o Santos por 2-0, Bahia e Vasco ficaram no empate em 1 gol e o Cruzeiro contra o Bragantino também ficaram no 0-0. O jogo entre São Paulo e Coritiba, atendendo a um pedido do Ministério Público de São Paulo, foi adiado para o dia 27 de setembro, acontecerá às 7 horas da noite no Morumbi. Bem, depois dos 9 jogos que foram realizados, a classificação do brasileiro tem o Botafogo ainda sobrando na turma, liderando com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, com 51 pontos. Palmeiras 41, Grêmio 39, Flamengo 39, Fluminense com 38, o Bragantino com 36, fechamos aqui o G6. Atlético Paranaense 34, Fortaleza 32, Atlético Mineiro 31 e Cuiabá 28. Cuiabá fechando aí a primeira página com 28 pontos. São Paulo vem em 11º lugar, agora com um jogo a menos, né? Também 28. E do Cruzeiro para baixo começa a luta contra o rebaixamento. Cruzeiro tem 26, o Corinthians 26, o Internacional 26, o Goiás 25 e aqui mais apertado ainda. O Bahia com 22 e na zona do rebaixamento, Santos 21, Vasco 17, América Mineiro 16 e o Coritiba com 14 pontos ganhos. Lembrando que depois da rodada que terminou ontem, o Campeonato Brasileiro tem uma pausa de 11 dias em função das disputas da fase eliminatória sul-americana para o Mundial. Tá? Então, futebol brasileiro só no dia 13 de setembro, que estará de volta com mais uma rodada. A seleção brasileira joga 2 vezes, são sempre rodadas duplas, mas isso vai ser assunto para o Boletim Esportivo da próxima quinta-feira. Até lá!